Quem domina o próprio caos não precisa gritar para ser forte, porque a verdadeira força não nasce da reação, nasce do controle. Existe um tipo de poder que não faz barulho, não se exibe, não precisa ser explicado. E quase ninguém percebe enquanto está sendo construído, mas quando ele aparece, tudo muda. Pessoas vão tentar te provocar, a vida vai te apertar, situações injustas vão surgir sem aviso. E o mundo, como sempre, vai testar seus limites. Você é fraco, mas justamente porque você está crescendo. E existe uma diferença brutal entre quem explode diante do caos e quem aprende a governá-lo por dentro. A maioria reage, poucos escolhem. E essa escolha silenciosa é o que separa os que vivem cansados dos que caminham firmes, mesmo em meio à pressão. Você já percebeu como quem faz mais barulho quase sempre é quem menos controla o que sente? Gritar, discutir, provar, se explicar, reagir a tudo. Tudo isso parece força, mas na verdade é vazamento de energia. Quem domina o próprio caos entende algo que a maioria ignora: toda reação emocional é uma entrega de poder. Quando você reage sem consciência, você deixa que o mundo dite seu estado interno. E a partir do momento em que algo fora de você controla o que acontece dentro de você, você já perdeu a batalha. Mesmo que pareça ter vencido a discussão, o caos não começa fora. Ele começa quando você permite que estímulos externos comandem suas decisões internas. A vida é imprevisível. Pessoas são imprevisíveis. Situações fogem do controle. Isso nunca vai mudar. O erro da maioria é gastar energia tentando controlar o que nunca esteve sob seu domínio. Quem amadurece entende que o único território real de poder é interno. Pensamentos, emoções, impulsos, respostas. É ali que tudo começa. Antes de qualquer vitória externa, existe uma vitória silenciosa que ninguém vê. É a capacidade de sentir raiva e ainda assim escolher não agir por ela. De sentir medo e ainda assim continuar. De sentir vontade de desistir e ainda assim permanecer. Isso não é frieza, isso é domínio. Existe um mito perigoso espalhado por aí de que ser forte é sentir menos. Não é. Força não é ausência de emoção. Força é não ser escravo dela. Emoções surgem, pensamentos aparecem, impulsos tentam assumir o volante. A diferença é que algumas pessoas entregam a direção no primeiro sinal de desconforto, enquanto outras observam, respiram e escolhem conscientemente como agir. Quem domina o próprio caos não se apressa. Ele entende que toda pausa é uma vantagem estratégica. Enquanto o mundo corre, reage, se desgasta e se expõe, ele observa. E observar antes de agir é uma das habilidades mais raras que existem hoje. Vivemos em uma era barulhenta. Todo mundo quer falar, opinar, reagir, provar um ponto, vencer uma discussão que amanhã ninguém mais vai lembrar. Poucos entendem que o silêncio, quando é consciente, não é fraqueza, é proteção. É foco, é economia de energia. Quem fala demais entrega demais. Quem reage a tudo vive cansado. Quem se explica o tempo todo acaba se perdendo. Mas quem aprende a se calar nos momentos certos constrói algo por dentro que nenhuma provocação externa consegue derrubar. Dominar o próprio caos é aprender a não responder imediatamente. É criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço mora o poder. É ali que você deixa de ser previsível. É ali que você para de ser manipulável. É ali que você deixa de ser controlado pelo ambiente. Pessoas que não controlam o próprio caos são facilmente provocadas, facilmente desviadas, facilmente sugadas por conflitos que não levam a lugar nenhum. Pessoas que controlam o próprio caos parecem tranquilas por fora, mas por dentro carregam uma clareza que intimida. Talvez você já tenha sido chamado de frio, distante ou diferente. Talvez tenham dito que você mudou, que não reage mais como antes, que não se envolve em qualquer coisa, que não se explica como costumava. E talvez, por um momento, você tenha se perguntado se isso era algo ruim. Não é isso, é maturidade emocional. Isso é crescimento interno. Isso é você aprendendo a proteger sua energia. Nem tudo merece sua resposta. Nem todo convite merece sua presença. Nem toda provocação merece sua reação. Quando você entende isso, o caos externo perde força
porque não encontra mais ressonância dentro de você. A maioria das pessoas vive em guerra consigo mesma. Pensamentos desorganizados, emoções acumuladas, impulsos contraditórios. E depois se perguntam por que a vida parece pesada, confusa e desgastante. Dominar o próprio caos não acontece da noite para o dia, é um treino diário. É observar seus pensamentos sem se identificar com todos eles. É sentir emoções sem deixar que elas decidam por você. É escolher ações alinhadas com quem você quer se tornar, não com o que você sente no momento. Isso exige disciplina. Não aquela disciplina visível que impressiona os outros, mas a disciplina invisível, praticada quando ninguém está olhando. Existe uma força silenciosa que nasce quando você para de buscar validação externa. Quando você não precisa mais provar nada para ninguém. Quando você entende que respeito não vem de explicações longas, mas de postura consistente. Pessoas que dominam o próprio caos não precisam se impor, elas se posicionam. Não precisam gritar, elas permanecem. Não precisam vencer todas as batalhas. Elas escolhem quais batalhas valem a pena, e essa escolha muda tudo. O caos interno mal resolvido sempre se manifesta fora, em conflitos repetidos, em relações instáveis, em decisões impulsivas, em ciclos de autossabotagem. Mas quando você começa a organizar o que acontece dentro de você, o mundo externo começa a responder de forma diferente. Não porque ele mudou, mas porque você mudou a forma como interage com ele. O estímulo que antes te desestabilizava agora passa por você sem causar estrago. Não porque você se tornou insensível, mas porque se tornou consciente. Talvez hoje você esteja cansado. Cansado de reagir, de explicar, de justificar, de lutar contra coisas que parecem nunca acabar. Talvez você sinta que carrega muita coisa em silêncio. E isso não é sinal de fraqueza. É sinal de que algo está sendo construído. Todo domínio interno começa com desconforto. Porque é mais fácil reagir do que se observar. É mais fácil explodir do que sustentar o silêncio. É mais fácil culpar do que assumir responsabilidade. Mas quem escolhe o caminho mais difícil constrói uma base que não desmorona quando a pressão aumenta. Chega um momento em que você percebe que não precisa mais vencer discussões para vencer na vida. Que não precisa mais ser entendido por todos para seguir seu caminho. Que não precisa mais provar força, porque ela já está presente na sua postura, na sua constância, na sua calma. Esse é o ponto de virada. Quando o caos ainda existe ao redor, mas não governa mais você. Quando o barulho continua, mas não te arrasta. Quando as críticas aparecem, mas não te definem. Quando a pressão aumenta, mas você permanece centrado. Dominar o próprio caos não te transforma em alguém distante. Te transforma em alguém inteiro. Alguém que escolhe com clareza, age com intenção e permanece firme mesmo quando ninguém está aplaudindo. E é exatamente isso que incomoda. Porque quem vive no caos não suporta quem encontrou ordem interna. Quem vive reagindo se sente ameaçado por quem escolhe. Quem vive no barulho se incomoda com quem constrói em silêncio. Mas isso já não é mais um problema seu. Você não está aqui para agradar. Está aqui para crescer. E se você chegou até aqui, é porque essa mensagem não é aleatória. Algo em você reconhece isso. Reconhece que a força que você busca não está em fazer mais barulho, mas em fazer menos concessões internas. Reconhece que dominar o próprio caos é o próximo nível. Não é sobre controlar o mundo. É sobre não se perder dentro dele. É sobre seguir firme mesmo quando tudo tenta te puxar para a reação automática. É sobre escolher quem você é, independentemente do que acontece fora. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho dominar meu caos. Isso não é só um comentário, é um compromisso interno. Curta esse vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que estão nesse mesmo processo silencioso de fortalecimento. Se inscreva no canal para continuar desenvolvendo essa mente firme, clara e consciente. Porque quem domina o próprio caos não precisa gritar para ser forte. Ele simplesmente permanece. E isso, por si só, já muda tudo.